de começar seu podcast, eu queria te pedir alguns favores. O primeiro é para se inscrever no canal. Deixa o seu like. Assim, vamos saber que você gosta deste conteúdo. Faz um comentário aqui embaixo para nós. Sugestões são sempre bem-vindas. E por último, clica lá no sininho na página da Pump. Assim você vai ser lembrado do seu podcast preferido. Agora sim, o seu podcast já vai começar. Olá, tudo bem? Boa noite. Hoje a gente vai conversar sobre coisas que podem, devem acontecer no ambiente de trabalho para que a gente tenha um excelente rendimento. Para isso, estamos eu, Ivi Fávero, aqui no estúdio da Pump e Ricardo Amaral. Tudo bem, Ricardo? Bem-vindo. Boa noite, Ivi, tudo bom? Espero que esteja tudo bem com você, tudo bem com os nossos ouvintes. Dá boa noite para todo mundo, né? Penúltimo programa do ano, né? Vamos acabar já dando Feliz Natal e pensar, né, em como a gente pode ajudar os ouvintes a se prevenir de acidente, né? Ter uma cultura boa no trabalho, na empresa, né, de prevenção que começar 2023 com energia positiva, né, para que dê tudo certo, as coisas legais, tudo fluindo. Exatamente. Então, falar sobre cultura e saúde do trabalhador, né, Ricardo, é o nosso tema aqui. Por onde você quer começar? Sobre cultura? Sobre saúde? Eu acho que a cultura vem primeiro, né? Porque sempre a gente começa com a prevenção. Não tem como a gente falar de saúde do trabalhador sem pensar antes numa cultura de prevenção de acidentes, né? Numa cultura empresarial que favoreça a saúde do trabalhador, seja na prevenção com o uso de EPI adequado, seja na prevenção até evitando que o trabalhador opere em posição anti-ergonômica, evitando que o trabalhador opere com sobrecarga de peso, né? E com isso tudo faz parte de uma cultura empresarial de prevenção de acidentes. Quando você tem uma cultura de prevenção, com certeza você reduz, né? Quando não consegue eliminar, que seria o ideal, mas você reduz muito o número de acidentes e de doenças ligadas ao trabalho, e isso com certeza reflete na saúde de todos os seus colaboradores, né? De todos os trabalhadores, né? Da empresa, e que também vai refletir certamente na capacidade da empresa de produzir mais e melhor, porque uma empresa que tem seus trabalhadores com uma boa saúde e bem de saúde é uma empresa que está apta para produzir cada vez mais e cada vez melhor, não é, Ive? Com certeza. E quando a gente fala em cultura do trabalhador, a gente está falando dessa cultura no ambiente de trabalho, né? Mas a gente não está falando só na cultura do ambiente de trabalho. Cultura para prevenção de acidentes, cultura que leva em consideração o bem-estar e a saúde do trabalhador, mas não é só isso. Se a gente pensar na palavra cultura, né? Em todas as coisas que a gente aprende dentro e fora da empresa, a gente consegue pensar o quanto essa outra cultura, né? A cultura que se relaciona a participar de eventos artísticos, eventos, sejam eles privados ou públicos, que envolvam o lazer, que envolvam o seu bem-estar e a sua qualidade de vida, vão influenciar grandemente no próprio rendimento desse trabalhador lá dentro da empresa, né? E por que digo isso? Porque quando você vai para um espetáculo, quando você sai para se divertir, quando você vai para um passeio com a sua família ou mesmo sozinho, o que acontece? Você descansa, você se torna uma pessoa mais feliz, pelo menos assim esperamos, né? E aí, isso é fundamental para que esse trabalhador mais feliz, mais alegre, chegue lá no seu trabalho depois, né, na segunda-feira, na terça-feira,
com um nível de bom humor que extrapola e que até contagia seus colegas de trabalho, né? Então, a cultura nesse aspecto também é fundamental para que esse trabalhador seja mais feliz e produza mais, né? Ah, com certeza. A cultura é o que define os traços de um povo, né? Então, de uma classe social, dos trabalhadores de um lugar, de uma região, de uma cidade. E com certeza, o trabalhador, né, está na Constituição isso, né? Todo trabalhador tem direito não só a um salário digno, não só a trabalhar a um limite de horas semanais a trabalhar, mas também está lá o direito ao lazer, o direito à cultura, o direito ao transporte público, ao esporte. E a cultura é um desses itens e é fundamental. A cultura, o lazer, né? Porque não somos máquinas. Somos seres humanos e como seres humanos, né, nós nos preocupamos muito e precisamos ter momentos de lazer e nos preocupamos com a cultura, com o que está acontecendo com a nossa região, o que está acontecendo com a nossa classe social, o que está acontecendo com os trabalhadores, tudo isso, né, afeta a vida, o dia a dia do trabalhador e é normal que eles, e é normal e é muito bom, né, para o trabalhador poder conversar com os colegas sobre eventos culturais, sobre, né, shows, teatro, arte, cinema, tudo o que puder trazer de cultura e entretenimento, lazer e diversão para ele e para a família dele, porque senão as pessoas vão viver só para trabalhar. A gente está falando aqui de um programa do trabalhador, mas o trabalhador tem a sua hora de lazer, a sua hora de descanso, a sua hora de curtir com a família também, não é? Exatamente. Quando a gente fala em saúde do trabalhador, pensando na saúde integral do trabalhador, a gente precisa pensar, vou até ler aqui a minha colinha, né? Que a saúde mental, a saúde do trabalhador deve estar voltada para a saúde integral, física, mental e social. Este, afinal de contas, é o caminho para cuidar do trabalhador de forma humanizada e trazer resultados relevantes para as empresas. Ou seja, não é de graça, né? Eu enquanto empregador, ajudo ao meu colaborador a manter-se bem pela saúde, pensando em todos esses aspectos aí, né, da saúde física, corporal e social, mental e social, mas não é por nada, não é nenhuma benesse que eu estou fazendo. Na verdade, eu, empregador, estou fazendo isso também para que, investindo na sua saúde, você me dê bons frutos. Bom, e aí o que que a gente tem de bons exemplos nas empresas, né? É, quando elas têm em mente essa cultura de que investir na saúde mental, física e social do seu colaborador, ela vai estar ajudando a sua saúde também, né, enquanto empresa, a estar bem. Tem alguns programas que eu acho que são boas iniciativas, são bons exemplos. Um deles é que foi instituído por algumas prefeituras, especialmente pela Prefeitura de Santos, que é um programa voltado para o esporte. Vamos caminhar, vamos correr e caminhar, alguma coisa do gênero. Não lembro exatamente o nome do programa, mas é um grupo de funcionários, quem quer se inscrever, participar desse programa que às terças e quintas, quartas e sextas caminham ou correm junto com uma assessoria especializada no assunto, que é Vamos Correr, Vamos Caminhar. Lembrei o nome. E aí, essa assessoria presta esse serviço, então, para essa prefeitura. E aí, os funcionários são estimulados a fazer parte desse grupo que, então, vai cuidar da saúde de uma maneira diferente, né? Ao ar livre, correndo ou caminhando, dependendo da vontade e do estado físico de cada um. Mas é uma boa iniciativa, não é? Ah, eu sou um que amo correr. Eu hoje corro menos do que eu gostaria, porque
Eu rompi o ligamento do joelho, eu ia operar quando começou a pandemia, e aí acabei adiando porque não estavam fazendo cirurgia eletiva, né? E depois eu ganhei um pouco de peso, aí tinha que perder o peso, que agora eu perdi, já tô louco Opa! para voltar para a fila da faca, né? E eu não gosto nem um pouquinho de faca, tá olhando para alguém que tem medo. Tem gente que adora uma cirurgia, né? Eu não. Jura que Pretende... tem gente que adora uma cirurgia? Tem Ai, meu gente que Deus do parece céu! que não pode ver uma nova que quer fazer, né? Eu não sou desses. Eu queria passar longe da faca, mas vou voltar porque correr é uma atividade, correr ao ar livre para mim é muito mais legal, é muito mais prazeroso, é muito mais gostoso Do que ir pra do que ir academia. para academia trancado, né? É muito mais legal, é uma atividade muito gostosa. E o que a Ivy falou é uma coisa muito legal que não tem só aqui na Prefeitura de Santos, mas existem inúmeros programas de governo, seja de esfera municipal, seja de esfera estadual, seja no próprio Ministério do Trabalho, tá? Sempre voltados para a segurança e saúde do trabalhador, porque isso são coisas que a gente está falando aqui, de repente, num microcosmo, que pode ser bom para a empresa, mas são coisas, né, Ive, que são boas para o Brasil, para a cidade. Porque se na sua cidade os trabalhadores estão com boa saúde e as empresas estão com trabalhadores com boa saúde, as empresas vão bem e a cidade prospera, né? Isso vale Sim. para o Estado, isso vale, em último caso, em maior, né, grau, para o país. Então, são programas que são muito legais, né? A Ive citou um, mas existem muitos, e que tem que ser feito porque é, não é um dinheiro mal investido, muito pelo contrário, são programas excelentes, que são um dinheiro muito bem investido, porque quando você investe na saúde e na segurança dos trabalhadores, com certeza você está investindo em melhores condições para toda uma coletividade, seja ela municipal, seja estadual ou até, né, todos nós aqui no nosso país. E é importante a gente dizer que esse aqui é um programa que ele é voltado, pensado para o trabalhador, né? Hoje a gente está falando dessas coisas que as empresas deveriam oferecer, algumas oferecem, outras nem tanto, mas a gente tem aí vários serviços, né, que os funcionários podem usar e abusar. Por exemplo, para as empresas que têm aquelas atividades ergonômicas no meio do horário do trabalho, né? Que vai lá um educador físico para fazer atividade de ginástica laboral. Faça! Aproveita, não fica assim, ah, mas eu tenho que terminar esse relatório aqui, ah, mas eu tenho que. Não, você vai terminar, você vai ter o tempo, né, para terminar o seu trabalho, mas para um pouquinho, relaxa um pouquinho, anda um pouquinho. Eu até me lembrei de uma propaganda aqui, não sei, mas não lembro que propaganda é, mas ela é assim, rimada. Você precisa dessa pausa, né? O trabalhador, a trabalhadora precisa de tempos em tempos dar uma parada, esticar o corpo, tomar um cafezinho. A gente até já conversou sobre isso aqui, né? A importância de parar e ir até a esquina, tomar um cafezinho, bater um papinho. Claro que você não vai fazer um intervalo de meia hora a cada 2 horas, mas você pode sim fazer uma pausa de 5 minutos agora, depois uma pausa mais longa, eu sei. Tem as regras, né? Você não pode, a gente não pode também dizer, trabalhador, você pode parar a cada 15 minutos, não. Não é isso. Mas aproveite as chances que você tiver, seja na ginástica laboral, seja participando daqueles clubes, daquelas associações que a sua categoria tem. É super importante. A gente vive numa região, assim, estamos transmitindo pela internet, então pessoas do mundo inteiro podem estar assistindo. Mas a gente vive aqui na região da Baixada Santista, que é uma região que tem as praias que estão aí à nossa disposição. A gente também tem as caminhadas na mata, que tem vários guias, a gente pode contratá-los para nos ajudar a fazer isso. Tem trilhas curtas, leves, tem trilhas mais compridas, mas o importante é que a gente não fique parado, que a gente faça alguma coisa. E eu não estou falando só de esportes, nesses clubes você não quer caminhar, correr, jogar,
Mas você pode fazer outras coisas, você pode jogar dominó, você pode jogar conversa fora, você pode assistir um filme e comentar sobre esse filme com os seus parceiros, né, de trabalho, enfim, tem um monte de coisa que a gente pode fazer que está aí disponível para gente e muitas vezes porque a gente fala, ai, hoje eu tô cansado, não vou amanhã. Aí amanhã chega, a gente tá cansado de novo e também não vai, né? Então, qual é o recado aqui? Permita-se divertir-se, cuidar da sua saúde física, mental, emocional, que certamente você, seja funcionário, seja empresário, seja empreendedor, seja colaborador, vai se beneficiar bastante e é tudo isso que a gente quer, especialmente agora que a gente vai entrar num ano novo e aí vida nova. Então aproveite esse finalzinho de ano, se planeje, replaneje para viver uma vida mais feliz, mais alegre, né? E antes da gente continuar, a gente vai para um breve intervalinho e já volta. Pensou Doim Motors, zero e seminovos pra você comprar. Prêmio nos modelos, grande variedade, qualidade extrema, credibilidade. Doim Motors, Doim Motors. Quer comprar seu carro? Shopping The Blue, Senador Feijó 686, Loja Térreo, Santos, fone 3327-8001. Doim Motors. No trânsito somos todos pedestres. O que é oratória? Oratória É a arte de falar em público, de forma estruturada, deliberada, com a intenção de informar, influenciar ou entreter os ouvintes. Mas na Vox, oratória é muito mais que isso. Oratória é subir no palco e encantar multidões. E também usar as palavras para encantar uma única pessoa. É ser claro e persuasivo para ser o novo chefe ou o próprio chefe. É conseguir expor suas ideias e defendê-las em qualquer lugar. Oratória para Vox não é só sobre ser a maior franquia de cursos de oratória da América Latina. E é muito mais que ser uma academia com 80 técnicas e 150 dinâmicas. Oratória para Vox é transformar vidas para que elas transformem seus mundos. Vox to You. Fale bem, não importe a quem, não importa onde. E estamos de volta. Você já curtiu, comentou, compartilhou? Pois se você não fez isso, tem a chance agora, nesse minutinho, de fazê-lo. É super importante para a gente que você curta, comente, compartilhe esse nosso programa. E aproveitando para comentar e compartilhar, você também pode dar sugestões de pautas, coisas que você, enquanto trabalhador, trabalhadora, quer ouvir aqui, quer entender aqui. A gente pode fazer um programa especialmente pensado para você. Bom, e agora eu vou ler uma notícia sobre o Twitter. Após demissões, ex-funcionários acusam Twitter de violar legislação trabalhista. Meu Deus, espera aí, minha gente. Acusações vão desde discriminação sexual e quebra de contrato, demissão ilegal de funcionários que estavam em licença médica ou parental. Meu Deus! Cerca de 3.700 funcionários foram demitidos no início de novembro como uma medida de corte de custos providenciada pelo Musk.
E agora Bial. Não é Bial, é Ricardo Amaral, mas Rimou, né? rimou, Ah, rimou. E vamos lá. agora? Essa notícia é uma notícia que eu acho interessantíssimo comentar, porque ela acaba com várias crenças. Primeira crença é que nem quem tá colocando, trabalhadores, né, dos Estados Unidos, trabalhadores americanos, a maioria da Califórnia, estão brigando por direitos trabalhistas contra o Twitter. Então, primeira crença que se acaba aqui com essa notícia é de que nos Estados Unidos não existem direitos trabalhistas. De repente, né, de uns anos para cá, vieram algumas crenças que são totalmente absurdas, né? E que vêm aí agindo contra o direito, né, dos trabalhadores e que precisam ser combatidas. A primeira delas é que nos Estados Unidos não existem direitos trabalhistas. Nos Estados Unidos existe direito trabalhista. Os trabalhadores americanos são protegidos por lei e por contrato. A única coisa que não existe lá, que é diferente da nosso direito, é que lá não existe uma justiça especializada somente para julgar as questões relacionadas ao trabalho, como existe no Brasil a justiça trabalhista. Isso realmente lá não existe. Mas isso não quer dizer que os trabalhadores americanos não tenham direitos, não sejam protegidos por lei e não possam entrar com ações e não entrem com ações efetivamente, o que realmente fazem. Eu já estudei bastante sobre isso, só sobre hora extra tem cerca de mais de 1 milhão de ações por ano nos Estados Unidos inteiro. A gente está falando só sobre discussões a respeito de hora extra, fora todos os outros temas ligados à legislação, né, que para a gente chama aqui de trabalhista, mas é aqui da defesa dos direitos dos trabalhadores, seja ele cobrado na Justiça do Trabalho, ou seja cobrado numa Justiça Federal, numa Justiça Estadual. Lá eles têm muitos tribunais particulares, né, tribunais de conciliação, onde muitas dessas ações acabam sendo julgadas lá por tribunais até particulares, mas que são ações envolvendo os direitos dos trabalhadores. Isso é uma coisa. A segunda coisa é que nessas demissões em massa, né, que é algo que é extremamente ruim para a sociedade, geralmente ocorrem uma série de abusos, ocorrem, em geral, uma série de desrespeitos aos direitos dos trabalhadores que acabam indo, né, como advogado, a gente sabe, indo todos eles parar na justiça. E a justiça geralmente condena as empresas que praticam essas irregularidades com multas, enfim, com a reparação dos direitos dos trabalhadores quando eles são violados. E nessas demissões em massa, geralmente são. A gente está falando do Twitter nos Estados Unidos, teve agora na CNN, né, que também foi muito falado aqui no Brasil, teve uma série de repórteres, jornalistas, né, tiveram uma grande demissão de mais de 100 funcionários da CNN, que está dando o que falar aqui no Brasil, onde também eles estão reclamando de uma série de irregularidades nessa demissão em massa. O que me deixou aqui bem entristecida, para não dizer outro verbo, é que essa demissão ela privilegiou mais mulheres, né, do que homens, ou seja, mais preconceitos aí, mais discriminação, e também forçou a saída de trabalhadores com deficiência, uma vez que não está um absurdo para uma empresa que trabalha com rede social, né? Que não, essa empresa ela não está admitindo trabalho remoto. Uma empresa em que tudo é remoto, em que pensa, né, faz a sua comunicação para o mundo todo e não permite o trabalho remoto, ou seja, força a saída dessas pessoas desse local aí de trabalho. Tem uma outra coisa que está aí sendo requerida, né, que essas demissões não foram feitas com aviso prévio de 60 dias, como é exigido por lei. Ou seja, né, além da questão discriminatória contra mulheres e contra pessoas com deficiência, ainda nem cumpriu a lei no sentido de
Avisar com antecedência mínima de 60 dias essas demissões. Será efeito fim de ano? Ah, eu tenho para mim que quando a gente está falando especificamente do Twitter, o Elon Musk é um gênio, né? Mas eu tenho sérias dúvidas se ele é um gênio do mal, né? Ele é genial, a empresa dele, né, vão para a Lua a um preço hum, menor do que a NASA, ele faz carro elétrico, mas quando você sai da esfera do empresário, né, da esfera do gênio criador Do criador. e vai para a esfera humana, é impressionante como o Elon Musk ele não faz três lelês, ele só dá canelada, né? Ele não consegue fazer uma embaixadinha, ele não tem habilidade nenhuma no critério humano, né, de relações humanas. É a cara dele dispensar o aviso prévio de 6 meses. É a cara dele demitir as pessoas por e-mail, por um Twitter, por uma mensagem de Eletrônica, WhatsApp. né? É, Chega lá, você abre o seu computador, pula lá, você está é, demitido. você está Sorria, demitido. você está E demitido. não toque mais nesse laptop porque ele é da empresa, né? Ai, meu Deus, a gente está Infelizmente, brincando, mas mas é a cara dele. No Brasil, eu até acompanhei, tiveram essas demissões em massa, a gente está falando aqui do caso americano, mas foi no mundo inteiro, né? E no Brasil teve gente que foi demitida por forma eletrônica, por e-mail, e que não era para ser, e que era essencial, e que depois teve que ser readmitida, enfim, foi uma atrapalhada só. A gente sabe que com o Twitter ele está perdendo, né, vários bilhões dos tantos que ele tem. Eu acho que não deve fazer tanta falta, mas esse pessoal compete, né? Para ele ser o terceiro cara mais rico do mundo deve ser horrível. Ele quer ser o primeiro, não o terceiro. Então, nada como acabar o ano demitindo 4.000 pessoas para ver se ele não consegue, né? Ganhar um degrauzinho de novo. Uma brincadeira, lógico, mas infelizmente existem muitos empresários, né? Uma velha guarda, que é o exemplo dele, que embora ganhe dinheiro com empresas modernas, ele é aquele chefe chato que quer ficar fiscalizando o trabalhador, ele quer ver se o cara está na sala trabalhando, ele quer passar e fiscalizar todo mundo, né? O Elon Musk é o senhor Burns, né? Do mundo corporativo real, de verdade, que, né? Saindo da tela dos Simpsons. Então, é a típica coisa dele fazer essa canalice, né? Que não tem nada de humano, próximo do Natal, sair fazendo demissões em massa, cortando direitos, enfim, atacando seus trabalhadores como de costume. em qualquer época do ano isso já seria terrível, né? Agora, as vésperas do Natal e as vésperas de janeiro, que as contas costumam vir duplicadas ou triplicadas, é para querer arrancar os cabelos, né? Eu fico imaginando como essas pessoas Ah, estão agora. Eu lembro também, quando a gente vai falar dele, que para ele enriqueceu. Para quem não conhece a história da família dele, a família dele é dona de minas de esmeraldas na África do Sul. Quem conhece como são tratados os trabalhadores que trabalham em Minas, né, e ainda mais em países na África, deve imaginar muito de como ele pensa, um cara que nem o Elon Musk pensa e trata os seus funcionários. Na cabeça de quem enriqueceu, tratando o funcionário a chicote e meio copo d'água, né, e um décimo da tigela de arroz, ter que dar direito trabalhista americano para ele deve ser O fim dos um fim tempos. dos tempos, né? Porque a forma dele, da família dele enriquecer não foi dando tantos direitos assim para os seus colaboradores. Então, deve ser difícil para ele, né? Entender o mundo como o mundo é de verdade, a questão humana, né? Esquecendo o gênio, o brilhantismo que ele tem ah, com as ciências, né? Ele tem um brilhantismo ímpar com as ciências exatas, mas ele só sabe dar canelada com as ciências humanas. Talvez Com as fosse ciências mais humanas ele realmente não é bom. para a sociedade e muito provavelmente seria mais interessante se ele tivesse um gestor
para cuidar dessa parte, né, de gestão mesmo do público, do RH, porque E eu acho que talvez até para as próprias empresas dele, viu? Como a gente comentou, o Twitter até então, com ele, só dá prejuízo, né? Será que se ele desse menos canelada, vai, como eu tô brincando, ele não poderia estar dando menos prejuízo, quem sabe até um pouco de lucro, né? Talvez se ele não seja o caso de tratar o Twitter igual uma mina de esmeralda. Talvez ele tratar os funcionários do Twitter, né, igual ele como trata, pessoas como, humanas, é, para começar, né? seja melhor para a empresa dele, depois até para ela ser mais lucrativa, né? Ah, o método dele de tratar os trabalhadores, eu acho que é arcaico, é ruim e pode servir talvez para uma mina de esmeralda, onde o pessoal lá, infelizmente, está numa condição miserável, às vezes semi-escrava, e não tem condição de se rebelar, não tem condição de, às vezes, de paralisar, de fazer uma greve, mas não é o caso do trabalhador americano do Twitter, né? São situações bem diferentes e que eu acho que ele vai ter que ter ah, uma visão bem diferente para conseguir sair dessa enrascada que ele mesmo se coloca. Recebemos uma mensagem aqui de que ele é megalomaníaco, além de escravagista, e é exatamente isso que a gente pode dizer deste ser humano, que pagou 44 bilhões de dólares para adquirir essa plataforma. Gente, quem tem dinheiro para pagar 44 bilhões de dólares, né? E aí não consegue ter lucro, peraí, né? Tem alguma coisa muito errada e talvez seja essa megalomania dele mesmo, né? Tem outras notícias aqui dando conta de que. Cadê? Cadê vocês? Que ele procura um CEO, de que. Como que é? Ó? Procura ativamente um novo CEO pelo Twitter e que ele irá deletar 1,5 bilhão de contas. Será também que essas coisas, né, não deixam as pessoas desconfiadas? Eu vou dizer, gente, não tenho conta no Twitter. Quer dizer, até tenho, mas não sei nem usar, ou seja, não tenho, né? Pessoas como eu, devem haver muitas que não ligam para o Twitter. E deve ter aquelas que até estavam começando a se interessar por essa rede social e de repente tiram o pé do acelerador por conta desse tipo de notícia também, porque eu não vou compactuar com uma pessoa que faz a gestão das suas empresas dessa maneira desumana. Eu não vou contribuir com ele. Então, se eu não tenho uma conta ativa no Twitter, agora terei menos ainda. Eu também não tenho. E quando ele fala de 1,5 bilhão de desativar, chega de 1,5 bilhão de contas, ele, na minha modesta opinião, ele assim confirma as suspeitas, né, que quase levaram ele a sequer comprar o Twitter, foi uma coisa que quase travou, que para mim grande parte das contas do Twitter são contas de robô, são contas fakes, né? Porque se pensar, o mundo tem hoje cerca de 7, 8 bilhões de habitantes, ele está tirando, né, 15, 20% da população mundial do Twitter. Será que 15, 20% da população mundial está no Twitter para ele poder desativar essas contas? Ou será que tem muita conta de robô, né, no meio desse número em que ele está prometendo que vai desativar? Aí vem a primeira pergunta: será que vai mesmo ou será que os robôs vão continuar lá? Para mim, eu sou um que eu concordo com a Iva, eu não tenho conta no Twitter, até porque, para mim, grande maioria do que se tem lá são robôs, né? Tem alguém que tem 5.000 contas e gerencia lá 5.000 contas por interesses políticos, partidários, né, ideológicos, e eu estou falando de alguém com 5.000, mas 100 alguém, cada uma com 5.000, já é uma pequena montanha de pessoas e, né, isso se multiplica, enfim. Acho que é um problema muito sério que tem no Twitter, é essa quantidade de contas fantasmas, né, de contas robôs, enfim, de contas fakes, né,
que é uma discussão antiga, foi até motivo dele comprar, não comprar, pedir para reduzir o valor, né? Quem lembra da história da compra do Twitter sabe, lembra muito bem disso, né? Que é o negócio quase foi travado pelo número excessivo de contas robôs, de contas fantasmas, né? E eu acho que é um grande problema do Twitter. Será que o Twitter tem tanta gente assim? Ou será que é todo mundo robô naquela plataforma? Eu desconfio, de verdade. Pois é, como a gente não vai saber dessa resposta, porque ninguém vai declarar com toda a certeza, a gente vai ficar aqui no nosso mundinho, no nosso quadradinho, dizendo para você, trabalhador, trabalhadora. A gente tá já no último programa deste ano, último não, penúltimo programa deste ano. Semana que vem a gente retorna, mas é o penúltimo esse. Olha, gente, muita água vai rolar por baixo dessa ponte até janeiro, mas a gente espera que janeiro seja uma porta aberta para novas notícias, notícias melhores, sem demissões tipo essas que a gente tá vendo aqui, sem megalomaníacos querendo ser os primeiros no mundo, nem que sejam os primeiros a serem odiados, né? Porque é isso que a gente vê pelo que está se formando aqui. O cara demitiu todo mundo, né? Demitiu o CEO, demitiu executivos, agora demitiu essa galera toda. Mas como ele, a gente tem muitas outras pessoas no Brasil e no mundo. E a gente espera que esses sujeitos e sujeitas fiquem ali guardadinhos, quietinhos por um bom tempo, né? Bom, Ricardo, a gente vai se despedir por aqui. Quero que você deixe seu recado final. Olha, eu vou dar meu Feliz Natal, né, para todos os nossos ouvintes. Lembrar, né, que no meu escritório, no centro, o Centro de Santos está fazendo a festa de Natal. É um lugar legal, um espaço gostoso e agradável que todo trabalhador, e é grátis, né, é gratuito, pode ir com a família. Vai ter espetáculos legais, vão ter show, apresentação, dança e também vão ter as 5 cervejas artesanais. Para quem não sabe, Santos montou uma rota das cervejas artesanais. Existem 5 fábricas de cervejas artesanais em Santos. Todas elas vão estar lá com um stand, né? Quinta-feira à noite, já dia 22, estamos chegando no Natal. Que trabalhador não gosta de tomar uma cervejinha? Você pode encontrar o que for lá e comparecer no evento no centro de Santos, vai poder escolher uma cerveja artesanal feita em Santos pelos trabalhadores daqui, por empresários daqui, produtos de boa qualidade, que é uma dica que eu vou deixar pro Natal do pessoal. Quem for vai gostar e aposto que não vai voltar. Olha, que eu vou colocar no meu roteiro para esse final de ano. Vai ficar até o ano novo ou é só agora Eu, até o con- Natal? eu conversei Sabe? com o Tiago da cervejaria Filomena, estiver me ouvindo, um abraço, Tiago. Ele me falou que eles ficaram já semana passada, de quinta, né, de hoje até domingo, ficam essa semana de hoje, né, de quinta até domingo, e vão ficar na semana de Ano Novo também, de quinta a domingo. Tem evento na Praça Mauá, ali no Valongo, todo aquele pedaço que vai desde a prefeitura até o Valongo, tem evento de Natal, de Ano Que bacana. Novo, que é bacana, é gratuito, né? É um espaço bem gostoso para o trabalhador poder ir com a sua família. Então é isso, gente. A dica de ouro do fim do ano é aproveitem para fazer coisas de graça no Centro Histórico de Santos e também na praia, porque na praia a gente também tem bastante coisa, né? Só o fato de termos a praia já é ótimo, já é bastante coisa. Então, gente, aproveitem, curtam bastante, descansem, leiam, façam o que for bacana, o que conversar com vocês, o que fizer sentido para vocês, e é isso que a gente vai fazer por aqui também. Eu volto daqui a pouco em mais um episódio do Bem Natural e a gente vai falar sobre como entrar bem em 2023 sem entrar bem. Tá bom? Esse é o assunto de hoje do Bem Natural, daqui a pouquinho às 19h30. Só vou ali trocar de roupa e volto já já. Grande beijo e até!